por moeda invisível de compreensão e de afeto, à maneira de adubo na árvore iniciante. Estrelas derramam raios de luz nas sombras da noite. Fios d'água formam deleitosos oásis balsamizando o deserto. Podes igualmente clarear o caminho dos que edificam estradas novas para o futuro e amenizar a sede de energia dos que jazem ameaçados pelo desânimo, à frente dos empeços que enxameiam, no mundo, os alicerces das boas obras. Uma palavra de entendimento, um gesto de bênção para as criaturas que fazem o melhor de si para o bem dos outros. Um olhar generoso, uma prece furtiva, um aperto de mão. Frequentemente, o coroamento de todo um apostolado depende apenas disso. Se dúvidas, observa o poder da gota de óleo quando é chamada a lubrificar a máquina seca. 22. Religião e vida. Pompas religiosas herdadas de avoengos da humanidade ainda hoje suscitam tristeza em múltiplos ambientes da fé. Procura-se comumente o contato com as forças superiores da vida, que operam em nome da providência, com o verbo reprimido em posturas e maneiras previamente estudadas, qual se as relações com Deus devessem obedecer às rígidas etiquetas das cortes antigas, em que os corações dos vassalos batiam muito longe dos reis. Se os costumes sociais alcançaram atualmente feição nitidamente mais liberal nas civilizações de liderança, não acontece o mesmo em matéria de cultos. Tomamos o serviço religioso como sendo clima exótico para se engavetar a alma no preparo da morte, como se mergulha carne em salmoura. De certo que não será lícito dispensar a dignidade e a decência das atividades do sentimento e do estudo, em torno da espiritualidade maior, mas é necessário exonerar a máscara em nosso intercâmbio com os planos sublimes. Nesse sentido, é mais que justo recorrer ao exemplo do Mestre, em cujo tempo, cerimônias e rituais já haviam atingido culminâncias. Jesus lê e ora nos cenáculos consagrados à prece, mas isso não o impede de tratar dos assuntos da alma sob o céu a pleno campo. Em nenhum texto evangélico aparece notícia de artifícios ou meneios que houvesse ele usado para impressionar. Prefere sempre mais o templo da natureza para os transbordamentos da alma que os santuários de pedra. As orações que nos deixou são modelos de concisão e simplicidade sem a mínima ideia de solenidade ou dramatização. E se hoje na Terra fala a ciência da possibilidade de chamar os recém-desencarnados à existência, atenuando-se o império da morte, Jesus foi o pioneiro de semelhante movimento, conferindo a vários mortos o retorno à vida, por mais tempo, demonstrando que nem sempre a desencarnação é fulminativa e que, por isso mesmo, na maioria dos casos, será possível reajustar o recém-desencarnado na casa orgânica, ainda usufruível, ponto essencial para compreendermos a necessidade de abolição dos ofícios fúnebres perfeitamente incompatíveis com o senso da perenidade da alma. E ele mesmo, o Mestre, institui a base do cristianismo em sua própria sobrevivência, materializando-se à frente dos seguidores, para que a certeza da imortalidade dissipe para sempre a neblina da angústia ante a separação transitória. A doutrina espírita entra no cenário do mundo, precisamente quando a investigação científica arreda para longe todos os resíduos das superstições humanas, a fim de mostrar que religião é sinônimo de vida eterna. Holofote da verdade espanejando no horizonte avelhentadas teias de treva, para que o homem contemple adiante os objetivos dos próprios destinos, o Espiritismo vem quebrar as limitações menos dignas e romper os condicionamentos inferiores, à maneira de processo natural de evolução, destinado a libertar o espírito na Terra para estágios mais altos de ascensão e progresso, tais como aqueles que desfazem a casca do ovo e desintegram o envoltório da semente, para que a ave e a planta ganhem atividade e altura. Reverenciamos nele o caminho da renovação pavimentado de esperança e alegria. Doutrina espírita é mensagem de Cristo, anunciando-nos que a felicidade de crer não está unicamente conjugada à responsabilidade de agir, mas também ao júbilo de criar, sentir, continuar e viver.
23. O momento de Deus passará, talvez desapercebido para nós, contudo, ele existe no tempo, o momento de Deus. Esfalfamo-nos, bastas vezes, transfigurando os valores da atenção nos desperdícios da inquietação, diligenciando impor a fé religiosa naqueles que amamos, esquecidos de que o Criador lhes consagra mais amor que nós mesmos. Deus espera. Por que desanimar, de nossa parte, quando a edificação espiritual se nos afigura tardia? Com isso, não desejamos dizer que somente nos resta abandonar ao vento da provação aqueles entes queridos para os quais aspiramos o entendimento maior. Reflitamos que se a divina providência nos confiou, de certo assim procedeu, através das pessoas e circunstâncias que nos rodeiam, aguardando algo de nossa cooperação no amparo a eles. Em tempo algum, ser-nos-á lícito relegar para Deus as obrigações que nos competem, o que nos constrange igualmente a verificar que existe a parte de Deus em cada realização, cujo âmbito nos é defeso a qualquer exigência. Não conseguimos antepormos, de maneira alguma, ao momento de Deus e nem fazer o que lhe cabe realizar. Todavia, somos convidados a preparar-lhe as condições adequadas ao surgimento vitorioso. À medida que se nos intensifica a madureza de espírito, categorizamo-nos à conta de semeadores nas almas. Nesse sentido, recordamos os cultivadores da gleba que sustentam a civilização e asseguram a vida. Nenhum deles, por mais sábio, logra desentranhar com as próprias mãos os princípios da semente, cujo embrião possui um instante próprio a fim de desacolchetar envoltórios e desabrochar a plena luz. Ainda assim, patrocinam a exatidão da leira, administram adubos, dosam a reiga, garantem a defesa da planta e efetuam enxertias, quando enxertias se façam necessárias ao rendimento da produção. Se há imperscrutável serviço divino na intimidade dos processos da natureza, há inadiável serviço do homem na esfera da natureza para que a natureza corresponda intensamente ao toque divino. Os estatutos da criação não permitem à criatura relegar para o Criador a obrigação que lhe compete. Ama, pois, teus pais, filhos, irmãos, amigos e companheiros tais quais são por agora, sem te esqueceres de ajudá-los com simpatia, cooperação, fraternidade e bons exemplos, a se exprimirem por valioso auxílio prévio. Trabalhe e prepara com eles e junto deles o futuro melhor, na convicção de que, em matéria de compreensão e penetração nos reinos do Espírito, os mais elevados anseios humanos são compelidos a esperar pelo momento de Deus. 24. Entregar para Deus. Comum ouvir-se, aqui além, pessoas de convicção religiosa declarando-se decididas a transferir para Deus as responsabilidades que lhes concernem. Receando sacrifícios e alérgicas a problemas, desertam da obrigação e asseveram que Deus lhes tomará o lugar. Diante de um esclarecimento que lhes reclame desistência a vantagens humanas ou a frente de trabalho que lhes rogue humildade, ausentam-se apressadas da esfera de luta, dizendo-se tão confiantes em Deus que não hesitam em entregar-lhes tarefas que lhes dizem respeito, tal se o Criador lhes fosse assalariado vulgar. Para elas, Deus é obrigado a ocupar-se com a limpeza da casa, a transformar-se em aio vigilante de pirralhos inconscientes ou enviar-lhe mensageiros que substituam o guarda de trânsito ou o entregador do armazém. A doutrina espírita chega ao mundo para erradicar-nos da alma semelhantes ilusões, explicando-nos que a sabedoria maior nos concede os ingredientes da vida, em regime de empréstimo, para a execução da tarefa necessária à felicidade e ao aperfeiçoamento de nós mesmos. Apostolados domésticos, realizações sociais, espinhos de profissão, holocaustos de família, calvários de testemunhos de amor e desapegos são, na essência, empreitadas que solicitamos a providência divina, antes da reencarnação, prometendo esforço máximo na desincumbência de tais compromissos. Nós que nos referimos a Jesus,
A cada passo da crença, não poderemos esquecer que ele, o Mestre, não relegou para Deus o áspero ofício de esclarecer-nos, o que fez por si mesmo, à custa da própria dilaceração. Cristãos responsáveis, hoje saibamos abraçar a renovação a que somos intimados pela mensagem do Evangelho redivivo, francamente dispostos a largar o comodismo de tudo endereçar para o céu, aprendendo a entregar para Deus a consciência do dever bem cumprido e o serviço pronto. 25. Tesouro Divino. Oportuno meditar, de vez em vez, quanto aos valores do tempo, a fim de que não nos enganemos no preço que se deve inelutavelmente ao aproveitamento das horas. O ritmo do tempo é disposto de tal modo pela sabedoria do universo, que basta alguma reflexão superficial para entendermos o senso das oportunidades que surgem múltiplas e diferenciadas entre si, oferecendo-nos aquilo que podemos nomear como sendo o momento da realização. Nos processos da natureza, tarefas existem que reclamam estação especial, a menos que se arrisque o homem a problemático tentame artificial. A produção da primavera não é a mesma do outono. Atividades do verão recusam climas de inverno. Assim também, na experiência humana, há construções espirituais para a infância, outras para a madureza. Especificam-se obrigações para as pessoas casadas que diferem daquelas que se reservam aos solteiros e vice-versa. Cada tempo é um tempo diverso do outro, embora se pareçam com o que acontece com os dias supostamente iguais e que no fundo, são absolutamente diversos quanto à posição que lhes cabe no calendário. A doutrina espírita despertando-nos para a acepção exata do tempo como sendo concessão do Senhor, empréstimo de recursos, calção de valores potenciais ou contrato entre nós e a vida para execução de serviços determinados, que reverterão invariavelmente a benefício de nós mesmos, ensinando-nos que é preciso aproveitar o momento da realização que a oportunidade exibe à nossa frente. Trabalhar-se é instante de trabalhar, aprender-se é ocasião de aprender, ouvir-se é a hora de ouvir, falar-se o ensejo é de falar, com o discernimento preciso, a fim de que o tempo não se escoe debalde. Preencher os claros da existência e ocupar os vazios da estrada com plantações de estudo, serviço, bondade e construção. Habituamo-nos a dizer que é necessário dar tempo ao tempo nisso ou naquilo e todos nos achamos concordes quanto a semelhante imposição. Mas o tempo da expectativa nada cria de bom e de útil, sem o tempo de preparação do que seja útil e bom. Aguardamos o dia de colher, entretanto não há dia de colher se não houve dia de plantar. O tempo é crédito permanentemente aberto pelo Criador, na instituição da eternidade da vida e dos mundos para todas as criaturas, contudo, só existe, em substância, se aproveitado. Repetimos incessantemente que é necessário contar com o tempo e esperar o tempo, mas o tempo sozinho, ao invés de fazer o bem que não fazemos, como deteriora de modo providencial o que está feito, chamando-nos à responsabilidade de continuar com o serviço que não nos compete menosprezar. Vejamos o medicamento sem uso ou casa desabitada que confiamos inconsideradamente à força do tempo, o que era remédio se transfigura em veneno e o que representava refúgio se transforma em ruína. Não nos iludamos, pois, sobre o tempo. Empreguemo-lo, agindo, aprendendo, servindo, aprimorando mais claramente, melhorando a nós mesmos para que possamos melhorar a paisagem espiritual ou material onde estejamos. Tempo é tesouro divino em nossas mãos, contudo somente vale se lhe damos valor. 26. Sugestões. Arrastarás os pés ao invés de movimentá-los, se te imaginas carregando chumbo. Se julgas que os braços doem, ei-los que se mostram magoados, qual se estivessem realmente contundidos. Entretanto, mesmo quando pés e mãos sofrem prejuízos manifestos pelo assalto de afecções articulares, se te convences de tê-los robustos e livres, podes claramente manejá-los sem empeços.
Sugestões vagam daqui para ali e invadem-nos emotividade principalmente através do olhar e da audição, em todas as províncias da atividade humana, requisitando-nos emotividade ou chamando-nos atenção. Razoável considerar, contudo, que apenas a autossugestão assume bastante importância para nós, de vez que se recolhemos ideia que se nos insufla, nessa ou naquela ordem de assuntos, passamos, de imediato, a valorizá-la e até a supervalorizá-la com os recursos de nossa imaginação e, daí em diante, é impossível estimar até que ponto lhe suportaremos a atração e a influência. Torna-se necessário compreender que és a única autoridade capaz de permitir ou não permitir o trânsito desse ou daquele pensamento nas vias da alma. Seleciona, pois, as opiniões, os juízos, as lembranças, os temas e os informes que te alcancem através de conversações, leituras, espetáculos, apelos e entendimentos, joirando incessantemente o campo íntimo na experiência cotidiana. Cada inteligência é um centro de ação atuante e fermentativa na coletividade. Se não aprendemos a usar o crivo da razão para reter o bem e alijar o mal, somos suscetíveis de cair na função de joguetes da perturbação e das trevas sem perceber. 90% dos processos obsessivos que conturbam a humanidade se instalam pelas brechas morais dos que fogem instintivamente à responsabilidade de viver, em nada se incomodando com a escolha de atitude, perante as pequeninas ocorrências do dia a dia. Semelhantes irmãos nossos costumam abrir liberalmente as portas do coração para o mal, desde que o mal apareça melífluo e cerram-nas, desavisados, ao bem porque o bem surge sem os berloques da fantasia e, com isso, complicam os outros, estabelecendo infortúnio e discórdia. Não nos iludamos. Ninguém pode atender a todos os chamamentos que nos acenam. Ninguém consegue acertar sem analisar. Lembremos-nos de que o próprio Jesus afirmou certa vez não vir trazer a paz, mas a divisão. Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Diariamente é preciso dividir as sugestões que o mundo nos oferece, subtraindo as que não servem, somando as que demonstrem proveito justo e multiplicando-as para que tenhamos estrada limpa e visão segura ao levantamento do mundo melhor. 27. Não tanto quanto desperdício de força. Clamamos contra obras suntuárias e gritamos por retificação aos excessos em que tantas vezes arrasamos valiosos recursos da vida. No entanto, muito raramente, refletimos no dispêndio inútil de energias com expectações e aflições desnecessárias. À frente de tudo que se refere ao mal, apliquemos a filosofia do não tanto quanto. Doenças, fujamos de exagerar sintomas, flagiciando o corpo com pensamentos desvairados que funcionam sobre as células à maneira de raios destrutivos. A moléstia exigirá cuidados, quase sempre. Não tanto quanto fantasiamos. Boatos. Abstenhamo-nos de atribuir demasiada importância às notícias alarmantes. É possível que essa ou aquela informação desagradável tenha certo fundo de verdade, contudo, não tanto quanto presumimos. Desgostos. Retiremo-nos de inquietações pueris, ao redor de provações e dificuldades, nos círculos sociais ou domésticos. Os sucessos menos felizes merecem considerações, todavia, não tanto quanto prvemos. Problemas. Ouvidemos o costume de amofinar-nos por obstáculos do caminho. Os impedimentos eventuais requisitam apreço comumente não tanto quanto imaginamos. Ofensas. Esqueçamos rixas e desentendimentos sofridos, desistindo de carregar fardos magnéticos de angústia. Mágoas solicitam cautela para que não se repitam, porém, não tanto quanto pressupomos. Sombras e queixas, incompreensões e pesares. Não nos desgastemos debalde, emprestando-lhes grandeza que não possuem. Pensemos neles, de algum modo, a fim de removê-los da estrada, mas não tanto quanto. 28. Um terço é mais.
Dinheiro é chave de muitas portas que conduzem a bons e maus caminhos. Quem o possui sofre a tentação de criar filosofias próprias para gozá-lo, e quem dele não dispõe vê-se, não raro, constrangido a situações que induzem o espírito a desejá-lo, razão pela qual a abastança e penúria sem diretivas edificantes são capazes de projetar-nos na vala da provação ou no DSSO do desespero. As facilidades mantidas pela riqueza trazem consigo igual contingente de preocupações que podem ser excelentes ou lamentáveis, conforme o serviço ou o prejuízo que prestem. Nos ansa que lhes dê o engano mais generalizado a respeito do assunto e aquece da pessoa dinheirosa a supor que o ouro fácil lhe garantirá ilusões e caprichos depois da morte. Consideramos também que, na terra, se por um lado, muitas privações terminam com a riqueza amoedada, por outro, grandes fortunas acabam em miséria da alma. Prosperidade econômica há de gerar rendimento no bem comum sem o que se transforma em carência de espírito. Riqueza na realidade constitui curso intermediário do aluno da sabedoria universal que estagia entre a animalidade e a angelitude. Se o bruto desconhece o dinheiro, o espírito sublimado lhe dispensa o concurso. O homem capaz de viver acima das atrações do dinheiro, seja para consegui-lo ou para gastá-lo, guarda a existência mais desafogada e mais livre, predispondo-se às mais nobres inspirações dos planos elevados da vida. Numerário excedente é recurso de ensino, estejamos certos. E, via de regra, na fieira de nossas reencarnações, a riqueza é um dos fatores principais da recapitulação de experiências amargas, isso porque as cotas de amparo fraternal que entregamos no mundo, seja em auxílio, trabalho, oportunidade e bênçãos nascidas do dinheiro disponível, manejado para construir, são geralmente inferiores às possibilidades de quem dá. Por semelhantes razões, quem retenha dinheiro de que não precise, recorde em proveito próprio que se deve dar ou empregar no bem dos semelhantes, pelo menos, 1/3 a mais daquilo que julgamos distribuir ou aplicar normalmente. 29. Defesa da verdade. Companheiros inúmeros asseveram que os postulados ensinados pelo Espiritismo, sendo a verdade, não precisam de defesa. Criaturas comodistas, não obstante bondosas, acrescentam que, sendo a caridade a base em que repousa a terceira revelação, não se deve chocar, incomodar ou advertir a ninguém. A verdade, afirmam, fala por si, não necessita de pessoas que lhe exposem a causa. Entretanto, vejamos dois dos grandes princípios que dignificam a vida. Educação. Todos sabemos que a educação é realidade inconteste, mas, por isso, não deixa de ter escolas, programas, compêndios, professores e especialistas dinamizando o ensino, sem o que a ignorância contaria com o seu império de sombras consolidado na terra. Justiça. A justiça existe por si, no entanto, por essa razão, não dispensa tribunais, legislações, juízes e advogados que lhe administrem os recursos, sem o que o mundo jamais sairia da animalidade e da delinquência. Certamente que um orientador ou um magistrado não transmitem a instrução e nem aplicam a lei, à força de golpes ou a golpes de força, mas se prevalecem da força moral de que dispõem para ensinar e corrigir, clarear e reajustar. Assim também a verdade na doutrina espírita. Não raro, aqui e ali, repontam obscuridades e enganos que, se acalentados, criam raízes de erros, estabelecendo prejuízos incalculáveis nos domínios do sentimento. De outras vezes, idolatria e trama artificiosa se levantam, com meloso enredo, ameaçando edificações morais de elevado alcance, acarrearem absurdidades e discórdias, através de mesuras e ardis. Ninguém precisa ferir ou impor nesse ou naquele ponto da sustentação doutrinária, mas o espírita tem a obrigação de estudar e refletir, assegurar a limpidez dos ensinos que abraça e garantir-lhes a difusão clara nos alicerces do discernimento e da lógica, sem o que as consciências humanas,
mesmo as que estejam sob os rótulos do espiritismo, continuarão adstritas ao fanatismo e à superstição. Não nos cansemos, pois, de trabalhar e servir, mas sem deixar de raciocinar e esclarecer. 30. Prejuízos e vantagens. Quem assestar à observação pessoal em torno de si, descobrirá que o mundo se constitui de recantos multifaces, atraindo reflexões, qual se os olhos fossem caleidoscópios para visões de profundidade nos domínios da alma. De trecho em trecho, um quadro sugerindo meditações, o campo cultivado, embora a rudeza do solo, o charco absorvendo considerável extensão de terra boa, o jardim florindo, conquanto, às vezes, adubado a detritos, o espinheiro deitando a colher sobre gleba fértil, a casa singela de 4 aposentos, em muitas ocasiões, aguentando mais de 20 pessoas, o edifício de formação enorme, superlotado de comodidades, carregando apenas 2 ou 3 habitantes, a árvore sacrificada pela influência de parasitas e ofertando frutos em todas as direções, o tronco opulento, rico de galeria, a revestir-se de beleza sem a mínima utilidade, a fonte distribuindo benefícios, apesar de movimentar-se entre montões de pedras e areia, o repuxo multicolorido que impressiona a vista sem saciar a sede, posto que situado no reconforto da praça pública. Do mesmo modo encontramos o mundo moral em que respiramos. Muitos se queixam de imperfeições e dificuldades, inúmeros não enxergam as oportunidades e os talentos que usufruem. Se todos temos empeços, todos igualmente desfrutamos vantagens. Uns, possuindo vastos recursos, ocasionam prejuízos sem conta, outros, cercados de obstáculos, produzem valores imperecíveis. Dirijamos as lentes do estudo desapaixonado sobre nós mesmos e perceberemos, de imediato, o que realmente somos e o que podemos ser, em matéria de bem ou mal, para os outros, na ordem da vida, tudo dependendo da aplicação de nosso livre-arbítrio. 31. 10 apontamentos básicos da desobsessão. 1. Certifica-te, nas tarefas da desobsessão, que os irmãos desencarnados em desequilíbrio reclamam tratamento análogo àquele que dispensamos aos familiares doentes. Ninguém com bastante amor pelos entes queridos se lembrará de exibir-lhes as chagas em espetáculos deprimentes. 2. Sempre é aconselhável a abstenção de toda palavra leviana ou insensata, mas principalmente no círculo dedicado à restauração dos espíritos conturbados e sofredores. Ironia perante a dor é irresponsabilidade com desrespeito. 3. Inicia corretamente as atividades socorristas, no momento exato. Imagina-te faminto diante da mesa em longe desnecessário cerimonial, depois da justa preparação. 4. Se operas com as faculdades de psicofonia, na seara mediúnica, cede à instrumentação fisiológica ao espírito dementado, controlando-lhe os movimentos. Qualquer doente exige enfermagem. 5. Ainda na mediunidade psicofônica, habitua-te a inibir o grito estentório e a palavra menos edificante, corrigindo as entidades infelizes que se valem de tuas forças. Todo processo mediúnico é conjugação de energias e o médium é responsável pelos conceitos e imagens que veicula. 6. Mesmo que os comunicantes desditosos forneçam temas à hilaridade, mantém-te calmo e digno. Perturbação não é motivo para gracejo. 7. Não formules perguntas descabidas ou inúteis aos espíritos sofredores. Um alienado não consegue falar com exatidão. 8. Conserva a pontualidade, na certeza de que os instrutores da vida maior esperam por tua cooperação, no atendimento às boas obras. A mais bela melodia morre no anseio do pianista se a tecla não responde. 9. Evita ressentimentos, seja qual for a dificuldade. Toda irritação é ponto de apoio para a manifestação das trevas. 10.
Não alegues defeitos ou faltas para fugir de auxiliar. Convence-te de que o nosso esforço positivo no bem é a nossa oportunidade de resgatar e de redimir. 32. Propriedades. Malsinamos comumente os sovinas do dinheiro, como se a avareza atacasse apenas os detentores de riqueza material. Entretanto, existem outras propriedades, e todos as possuímos de uma forma ou de outra, das quais prestaremos contas, em se tratando da repartição necessária. Anotemos algumas delas perguntando a nós mesmos o que estamos fazendo de semelhantes valores no enriquecimento da vida. Cultura, que realizamos a benefício dos outros com os recursos amealhados por nós nas áreas da inteligência. Nome, quantas vezes teremos permitido que o nosso nome sirva em auxílio das causas nobres, ainda mesmo com prejuízos e incompreensões em torno de nós? Tempo, que estamos fazendo com as horas ou minutos disponíveis para servir aos semelhantes? Compreensão, quantas são as ocasiões em que temos sofrido, em silêncio, acusações e pedradas gratuitas por amor à família ou à coletividade em que a providência divina nos situou? Virtude, que edificamos com as qualidades morais de que nos supomos portadores em favor daqueles que são considerados destituídos delas. Evidência, que doamos da posição elevada a que somos guindados pelo conceito público, no amparo despretensioso aos nossos irmãos que se confundem nas sombras da retaguarda. Títulos, que valem os pergaminhos que ostentamos no alívio às inquietações e sofrimentos alheios. Cargos, que vantagens esparzimos na direção dos demais com as responsabilidades com que somos transitoriamente honorificados na atividade de relação. Amizades, que lucros auferem nossos companheiros menos felizes das afeições que alimentamos. Recordemos nossas aptidões, conhecimentos e possibilidades, quaisquer que sejam, e estejamos certos de que são também propriedades, muito mais importantes que as posses de ouro e terra, casas e joias, pelas quais seremos naturalmente inquiridos por nossa atitude e procedimento para com eles. 33. Interdependência. Basta breve reflexão para esquecermos humildemente qualquer propósito de destaque pessoal na construção do bem. As leis divinas constituem a base dos deveres e direitos de todos, na estrutura do universo, e de certo que para imunizarmos-nos contra os desvarios do orgulho, quanto mais evoluímos nos setores da inteligência, mais somos compelidos a depender da seara dos outros, com a obrigação de servir na esfera de ação a que fomos chamados. Enquanto o homem primitivo conquista a subsistência de arco e flecha, pressupõe-se o senhor da tábua e da terra conquanto, por instinto religioso, se incline a adorar e temer as forças que não entende. À medida, porém, que se reencarna através dos milênios para a recapitulação das próprias experiências, começa a entrar no regime de interdependência, a fim de aprender que a vida é patrimônio comum, no qual cada ser humano atinge merecimento conforme a colaboração que vem a prestar. Beneficiamo-nos em leis que não promulgamos, adquirimos cultura em livros que não escrevemos, viajamos em veículos que não construímos, comemos pão que não amassamos. Por outro lado, é possível sermos úteis a legisladores, escritores, industriais e cozinheiros na especialidade de serviço em que a vida nos colocou. É princípio universal que os elementos se subordinem uns aos outros para que determinados elementos produzam na sustentação de outros. Só Deus é tudo em todos. Qual acontece nas construções do mundo e da natureza, sucede no círculo da criatura. Fujamos de alardear superioridade nisso ou naquilo no que respeita às vitórias do espírito. A colheita de ciência ou de amor, trabalho e compreensão na alma de alguém é sementeira, vigilância, atividade e cooperação de muitos. Entrega, desse modo, a Deus o esforço que fazes a benefício de outrem, porque milhares de amigos, através de vidas numerosas, entregaram a Deus o bem que fizeram por ti.
Ninguém é dono da felicidade dos semelhantes. Realização é interdependência. Façamos a nossa parte. 34. Espírito e comunidade. Assunto controvertido na opinião de quantos se recusam ao discernimento mais amplo. Pode e deve o espírita escalar os postos de orientação da vida social? Ser-lhe-á justo situar-se na atividade administrativa, gerir negócios públicos, zelar os patrimônios da coletividade, governar capitais, dirigir o trabalho? Por que não se o espírita é intimado a assumir responsabilidades nos empreendimentos do bem? Como negar-lhe a obrigação de auxiliar onde esteja? Cabe-nos considerar tão somente que o espírita é aquele discípulo esclarecido e leal dos princípios cristãos indicado ao serviço de todos e quem se refere a serviço não se reporta à contenda. Obviamente não lhe calha o modo suspeitoso dos que se prevalecem da inteligência para compartilharem da maratona o poder, nem lhe assenta a paixão do destaque. Nele se expressam as qualidades do servidor que não disputa e nem rejeita o dever que se lhe confere. Se não tramou circunstâncias para erigir pedestais à própria evidência e se não reclamou para si posições que pertencem a outros, lógico que a vida lhe traz incumbências de nível superior em matéria de condução e influência que é preciso cumprir e satisfazer. Como, porém, saber quando se encontra ele na situação dos que se veem designados para esse ou aquele encargo na direção dos interesses da comunidade em que vive? Muito simplesmente, o espírita ferirá as próprias resoluções consigo mesmo, indagando da consciência que atitude assume ante a doutrina que abraça, porquanto há palpável diferença entre usar o espiritismo em favor de si, e permitir que o espiritismo use a nossa individualidade e os recursos de que dispomos em favor dos outros. 35. Mal entendidos. A ausência de recursos materiais realmente dificulta a execução das boas obras. Indiferença alheia atrasa a beneficência. Ignorância entrava a marcha do entendimento. Estreiteza de vistas retarda o progresso. O que mais prejudica, no entanto, na edificação do bem é o mal entendido, porque a interpretação errônea numa equipe de ação espiritual age a feição da praga roedora na estrutura da planta, dilapida o cerne, intensificando o processo de desintegração surge, quase sempre, à vista do pomicultor quando o tronco jaz ensaiando o tombo fatal. Lembrando o carro seguro em funcionamento, uma instituição respeitável, às vezes, desliza brilhantemente na estrada do serviço, distribuindo instrução e consolo, socorro e apaziguamento, mas, de súbito, aparece o mal-entendido e opera-se o desastre. Companheiros invigilantes adotam deserção, corrompem-se conjugações de trabalho quais peças destrambelhadas e congelam-se indefinidamente oportunidades e valores, com evidente prestígio para o domínio do mal. Sejamos claros na defesa da justiça, mantenhamos firmeza na preservação da verdade, para que a lógica nos dirija a emoção e nos alicerce o raciocínio. Contudo, urge entrelaçarmos sentimentos e mãos na seara espírita contra semelhante agente da sombra que nos solapa as melhores energias, frustrando-nos realizações sem as quais não nos desincumbiremos sequer do labor autorregenerativo. Para isso, extingamos os focos de pessimismo e azedume, irritação e intolerância em que o mal-entendido se desenvolve, com o mesmo empenho dentro do qual nos dispomos a exterminar as zonas de atividade das moléstias endêmicas. Atentos aos múltiplos encargos de assistência, aduzamos aos nossos recursos naturais de caridade e segurança moral, o esforço da compreensão e do equilíbrio, seja ouvindo ou falando, informando ou esclarecendo, para que esse ou aquele equívoco entre irmãos não se façam cupins de trevas, consumindo-nos ardilosamente as possibilidades e as forças que nos foram confiadas para o sustento da luz. 36. Piedade. Piedade, na maior parte dos modos com que nos acostumamos a cultivá-la, exige revisão. Usamo-la, por vezes, como se desenrolássemos a frase em forma de chibata,
vergastando a quem nos aguarda o consolo, ou qual se entregássemos a moeda beneficente aquecida em ponto de brasa, queimando as mãos que a recebem. Graças a Deus, nunca sofri penúria, dizemos, descantilham, a companheiros que esmolam socorro material, dando a entender que Deus lhe seria perseguidor e não pai. Dou sempre o que posso, embora saiba que há malandros em toda parte. Proclamamos com altivez diante do irmão que nos solicita o concurso, esquecidos de que assim falando estamos a situá-lo nos meandros de vadiagem. Visitamos uma viúva e perguntamos de chofre se o marido desencarnado lhe deixou Montepio, indiferentes à dor da mulher que se vê solitária, aspirando a recolher palavras de fé em vez de comentários sobre o dinheiro. Em algumas ocasiões, ingressamos no hospital a título de fazer assistência e levamos lenço ao nariz ou recuamos perante o doente que a enfermidade carcome, sem considerar a posição vexatória com que lhe rebaixamos os sentimentos. Piedade não é alguém supor reconfortar a outro alguém, ilhando-se em virtude hipotética. Em muitos casos, a compaixão que deitamos assemelha-se à soda cáustica, branca na aplicação e corrosiva no efeito. A golpes de orgulho presumimos animar e desencorajamos, cremos suprir dificuldades e agravamos problemas, por ausência de tato e delicadeza. Piedade é caridade e caridade é amor. O amor coloca-se na posição dos que sofrem para servir. Imaginemo-nos na luta dos outros e reflitamos na maneira ideal com que estimaríamos recolher-lhes o auxílio. Não raro, os que se encontram nas sombras da provação não mais precisam de nossas dádivas, nem de nossas meras palavras, esperam tão somente por nosso coração com a ansiedade e o enternecimento de quem aguarda uma luz. 37. Valores na vida. Todo intercâmbio entre as almas está em constante processo de renovação no sustento da marcha evolutiva de todos. Nenhum coração pode viver normalmente sem companhia. Olhar, gesto e palavra, ocorrências naturais em qualquer recanto da vida terrestre, têm significações profundas para a garantia da felicidade. O olhar exprime os mais diversos sentimentos na mímica da face. O gesto pode ser o movimento inicial de grandes ações. A palavra constrói ou destrói facilmente e, em segundo, estabelece, por vezes, resultados vitais para muitos anos. Toda a criação da consciência reveste-se de importância particular. Desde o pensamento isolado a germinar da forja do cérebro à plasmagem respectiva, tudo se afirma com valor específico, registrado, medido e julgado por leis inderrogáveis. Modificam-se os valores da vida externa, segundo os valores do entendimento. Examinemos semelhante realidade. O arco e a flecha, preciosos para o selvagem, carecem de proveito nas mãos do homem relativamente instruído. Uma enciclopédia mostra expressão diferente aos olhos do professor e aos olhos do analfabeto. As notas musicais são melodias para o músico e vibrações sonoras para o físico. O desespero desconhece a paz que mora invariavelmente no centro da vida. A teimosia apenas aprova o que lhe convém às cristalizações. O egoísmo vê concorrentes em todas as criaturas. A fraternidade encontra irmãos em todos os companheiros. A avaliação do bem e do belo varia, portanto, de espírito a espírito, de acordo com o burilamento íntimo de cada um. Levantemos o pensamento para Jesus. O Evangelho reúne os valores indestrutíveis. Aproveita o mínimo ensejo de auxiliar aos semelhantes. Observa o lado nobre das ocorrências. Ajusta o colorido do otimismo nas telas do cotidiano. Confia e espera com paciência. O objetivo maior da criação é a felicidade real de todos. Estuda ao redor de teus passos se os seres e as coisas, os fatos e as vidas permanecem estacionários ou progressistas, na procura de valores eternos e, buscando a tua própria integração com o melhor, caminharás firmemente no rumo da perfeição. 38. Reforma espírita.
Convencionou-se nomear como sendo reforma qualquer alteração que se pretenda imprimir nas atividades de relação, no sentido de melhorar as condições da vida comum. Entretanto, considerando reforma por reformulação ou forma nova disso ou daquilo, ser-nos-á lícito falar de reforma espírita, dentro das tarefas a que somos chamados no cristianismo renascente. E atendendo-se a que toda renovação em espiritismo começa por dentro de cada um, independentemente de compressões exteriores, destaquemos algumas das reformas inadiáveis no estado íntimo, como sendo medidas que nos cabem adotar em regime de urgência. Horas, decretar para si mesmo orientações necessárias contra o desperdício das horas, valorizando as sobras de quaisquer minutos de que se possa dispor na feitura de algo proveitoso. Posses, criar disciplinas pessoais contra o egoísmo, renunciando à detenção do supérfluo em favor dos que se encontram em dificuldades mais amplas que as nossas. Alimentos, suprimir os pratos excessivos por iniciativa de proteção ao equilíbrio do corpo. Palavras, traçar determinações a si próprio contra a pompa verbal e contra as conceituações infelizes, a fim de que a simplificação nos auxilie a ser eloquentes sem exagero e tranquilos sem displicência. Emoções, reduzir o teor da sensibilidade para que melindres e queixas não solapem os benefícios da reencarnação. Pedidos, verificar criteriosamente a extensão de nossas solicitações e exigências diante dos outros e limitá-las ao estritamente necessário, ao mesmo tempo que devemos empenhar atenção e diligência em aumentar prestações de serviço. Preocupações, auxiliar-se, alijando aflições desnecessárias, cogitando apenas daquelas que traduzam vantagens reais para nós e para os que nos rodeiam. Hábitos, ordenar a extinção de práticas indesejáveis e a diminuição gradual ou erradicação imediata dos costumes sem utilidade de qualquer natureza. Adornos, atenuar, quanto possível, a carga de enfeites para que não venhamos a cair na escravidão a exterioridades viciosas. A reforma espírita nada tem a ver com as transformações do ambiente social nesse ou naquele ponto do planeta. É a reforma de nós mesmos, a iluminação da consciência e o reajustamento do ponto de vista individual, com base nos deveres cristãos, sem os quais toda metamorfose externa é apenas mudança de roupa, sem mudança de jeito. 39. Caridade do dever. Troquemos, de quando em quando, os grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos que lhe confirmem a existência. Não apenas os feitos de elevado alcance e os gestos heróicos dignos da imprensa. Beneficência no cotidiano, obra assistencial de cada um. Calar o momento indiscreto. Não empurrar os outros na condução coletiva. Evitar os serviços de última hora, nas instituições de qualquer espécie, aliviando companheiros que precisam do ônibus em horário certo para o retorno à família. Reprimir o impulso de irritação e falar normalmente com as pessoas que nada têm a ver com os nossos problemas. Aturar sem tiques de impaciência a conversação do amigo que ainda não aprendeu a sintetizar. Ouvir, qual se fosse pela primeira vez, um caso recontado pelo vizinho em lapso de memória. Poupar o trabalho de auxiliares e cooperadores, organizando anotações prévias de encomendas e tarefas por fazer, para que não se convertam em andarilhos por nossa conta. Desistir de reclamações descabidas diante de colaboradores que não têm culpa das questões que nos induzem à pressa, nas organização de cujo apoio necessitamos. Pagar sem delongue o motorista ou a lavadeira, o armazém ou a farmácia que nos resolvem as necessidades, sem a menor obrigação de nos prestarem auxílio. Respeitar o direito do próximo sem exigir de ninguém virtudes que não possuímos ou benefícios que não fazemos. Todos pregamos reformas salvadoras. Guardemos bastante prudência para não nos fixarmos inutilmente nos dísticos de fachada. Edificação social, no fundo, é caridade e caridade vem de dentro. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. 40.
Caridade da justiça. Existem pessoas na Terra que, embora usufruindo vida social respeitável, passam 5 anos sucessivos sem ver de perto um necessitado, sem sequer chegarem a crer que muitas criaturas desencarnam de inanição. Participam dos acontecimentos sem observá-los. Costumam empreender faustosas edificações sem o menor interesse em saber se faltam agasalho e pão, higiene e medicamento aos que trabalham nelas. Lançam vago olhar a quem lhes comungam a experiência cotidiana, ralados pelo infortúnio, como se os contemplassem de cima de torres invulneráveis. Servem-se dos préstimos alheios sem a mínima consideração para com aqueles que lhes prestam auxílio. Acreditam que o salário estipulado em preceitos legais é o bastante para recompensar o esforço de quantos lhe sustentam a segurança. Entretanto, a pouco e pouco, a vida nos prova que somos todos uma única família e que, se o mérito em serviço estabelece diferenças naturais para efeito de educação, a verdade essencial do universo determina, mesmo em favor do mérito que desejamos adquirir ou acrescentar, que nos tratemos de igual para igual ou de irmão para irmão. Solidarizarmos-nos com os necessitados, de quando a quando, apenas pela emoção é, indiscutivelmente, ação louvável, mas tão somente isso não soluciona o problema inarredável da solidariedade imprescindível. Imperioso fazer e procurar fazer algo de substancial, em favor deles, como agimos, de hábito, à frente dos que nos partilham a consanguinidade. Auxiliar não demanda vocação, solicita disposição com a atividade sistemática no amparo aos outros. Forçoso reconhecer que os supostos desconhecidos de hoje podem ter sido os parentes de ontem, nas trilhas da reencarnação, quanto as pessoas anônimas do presente serão talvez os amigos mais amados para a vivência comum depois da morte. A doutrina espírita, revivescendo o ensino de Jesus, não desconhece que a necessidade humana espera corações, cérebros e braços empenhados em resolver-lhe os trágicos desafios. Subnutrição, analfabetismo, desabrigo, preconceito, fanatismo e doença constituem problemas nossos no mundo. Espíritas irmãos, nós que tantas vezes louvamos a justiça da caridade, saibamos cultivar a caridade da justiça. 41. Caridade do tempo. Amplia-se na vida, segundo as nossas necessidades, o tema sempre novo da caridade. Ninguém calcula a importância do pão que socorre o faminto, nem o valor do remédio que alivia o doente. Outras expressões de beneficência, contudo, vão surgindo imperiosas. Uma delas, que raramente refletimos, baseia-se na dádiva das horas, caridade do tempo, ao alcance de todos. Não há criatura impedida de exercê-la. Em qualquer clima social, semelhante cooperação é fundamento do bem. Um dia de trabalho gratuito no levantamento das boas obras. Uma semana tomada às férias para concurso desinteressado às instituições que reúnem doentes menos felizes. Um horário de serviço puramente fraterno na esfera profissional para os que nos reclamam a experiência. Um momento de tolerância e respeito para os que se extraviam na cólera. Um minuto a mais de atenção para a conversa de alguém que ainda ignora o processo de resumir. Uma hora para a visita espontânea ou solicitada em que sejamos úteis. Todos podemos calar para que outros falem, extrair alguns instantes dos apertos do dia a dia para atividades edificantes, empregar retalhos de repouso no estudo para conseguir esclarecer ou ensinar, suprimir um passeio ou uma distração para a felicidade de servir. Não nos esqueçamos de articular oportunidades em auxílio de outrem. Caridade do tempo, fonte de amor e luz. É com ela e por ela que a própria sabedoria divina nos ampara e nos reergue, corrige e aprimora, usando paciência infinita conosco, através das reencarnações. 42. Caridade e evolução. Caridade também progride. A princípio é pão que sacia a fome, agasalho que protege.
A criatura fixou semelhante padecente desperta, súbito, o instinto de solidariedade. Percebe, por intuição, que amanhã é possível esteja sob o mesmo fogo de prova e aparece a generosidade louvável conquanto meio egoística, de vez que ajuda a outrem pensando em si. Essa beneficência que habitualmente opera com a sobra das sobras assemelha-se ao instituto individual de resseguros contra a necessidade, porquanto aquele que auxilia, após garantir-se como pode, atenua os riscos da existência diligenciando capitalizar gratidão e serviço em outra pessoa. A caridade, à medida que se dilata e alteia na compreensão de alguém, alcança processos evolutivos inimagináveis, por transferir-se do campo externo onde campeia, franco, o jogo dos interesses humanos, para os domínios da compreensão pessoal. Atingindo o território íntimo, não é mais conveniência, convertendo-se em luz. Luz de amor e visão integrando a alma com os objetivos supremos da vida. Aí, a caridade não é tão somente o gesto de dar o bem, materializado em prendas que favorecem o corpo transitório, mas, acima de tudo, é a decisão de dar-se para o bem de todos, expresso em sacrifícios espontâneos, menores e maiores, a fim de que se estabeleçam os bens imperecíveis. Chegada a esse ponto, a caridade é a força com que apagamos a labareda do ressentimento ou da revolta à frente da traição ou do insulto. É a serenidade com que sorvemos o cálice envenenado que a crueldade ou a calúnia nos levam até a boca. É a bênção muda do coração que espera o entendimento novo dos seus próprios carrascos, bendizendo-lhes os golpes. É a resolução de servir sem a mínima exigência aqueles mesmos que se acham incapacitados para compreenderem, de pronto, os benefícios que recebem, espancando, muitas vezes, as mãos que os ajudam. Caridade. Caridade. Se a possuis, dando de ti próprio com tudo aquilo que podes dar, sem a menor ideia de reconhecimento ou de êxito, estarás penetrando, desde a terra, no futuro da vida, porque, mesmo que não saibas viverás praticando a caridade de Deus. 43. Ingenuidade e otimismo. Benemerência gera otimismo, sorriso à frente do mundo, por mais obscura a paisagem, alma radiante clareando o caminho. O dicionário traduz otimismo por sistema de tudo examinar do melhor modo possível. Aceitar as circunstâncias e as coisas do melhor modo possível, no entanto, não é abraçar prejuízos por vantagens ou trevas por luzes. Temos companheiros que, a pretexto de bondade, se imaginam ajustando lentes róseas à visão mental e declaram enxergar brejos por fontes e calhaus por flores. Estáticos, produzem teorias e discursos, esquecidos de que o viajante realista encontrará charcos nos charcos e pedras nas pedras. O otimismo, no quadro, não procederá com ilusão. Identificará a presença do pântano e dá-lhe ao que possa, a fim de convertê-lo em terra fértil e reconhecerá o seixo aparando-lhe as arestas para que se faça utilidade em lugar próprio. Para isso, despenderá trabalho e atenção, agindo da maneira mais nobre. Em atividade espírita, não será lícito caminhar de antolhos, mesmo que sejam tecidos com fios de mel, como se fôssemos portadores de pupilas enfermas, tão só para repetirmos inconscientemente que tudo é doçura em torno de nós. Não somos chamados a condenar pessoa alguma e nem a malquistar as situações por mais difíceis se mostrem, tampouco somos trazidos ao maior movimento de libertação da humanidade para laurear a astúcia ou aprovar a delinquência. Os problemas terrestres e os desafios da regeneração estão em nós e ao redor de nós, exigindo-nos entendimento e vigilância, sinceridade e serviço. Indispensável não nos iludirmos com benevolência irrestrita, como não é justo entregar-se alguém à censura sistemática. Reconheçamos que o mal ainda existe, diligenciando removê-lo com a nossa lealdade ao bem que nos prometemos cultivar. Sorrir sempre e abençoar sempre, mas discernindo sempre,
associando energia e brandura, amor e clareza. Otimismo não é ingenuidade, é o processo de auxiliar, seja algo fazendo ou consertando algo, do melhor modo possível. 44. Dar razão. Contraditórios muitas vezes, estamos teimosos contra nós mesmos, quando incapazes de ceder a benefício real dos outros.